Pegue o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai falar sobre autoestima, a gente vai falar por que a sua autoestima hoje ela está baixa e qual a importância de você mudar isso na sua vida com urgência. Autoestima é aquilo que você precisa recuperar para mudar a sua vida. As pessoas falam muito de coragem, né? Coragem, eu preciso ter coragem para mudar minha vida. E coragem, claro, é uma parte essencial desse processo. É essencial dentro desse processo. Mas não adianta você ter coragem se a sua autoestima está abalada, se ela está quebrada. Imagine que essa pedra aqui é a sua autoestima. E quando essa pedra ela é quebrada, ela perde a sua força. Faz sentido? Ela perde a sua beleza, ela perde o seu encanto. E uma autoestima quebrada, ela te mantém no sofrimento. E por que você hoje tem a autoestima quebrada, machucada? Por conta, claro, de tudo que você infelizmente viveu. E essa autoestima, muitas vezes, ela é confundida, e aqui eu quero que você preste atenção, ela é confundida com autocuidado. Eu me cuido, eu cuido da minha saúde física, eu faço exercício físico, eu vou na academia, eu vou no salão de beleza, eu compro uma roupa bonita para mim. Ou seja, há uma confusão que, de uma certa maneira, todos nós acabamos absorvendo por achar que a autoestima é aquilo que está externamente dentro da nossa vida, o nosso externo. Então, se eu estou me cuidando externamente, eu estou cuidando da minha autoestima. E não é nada disso. A parte externa, claro que ela é importante dentro de um processo de reconstrução dessa autoestima. Mas essa pedra aqui, essa autoestima, ela está internamente em você. Existem muitas pessoas que você conhece, e talvez você seja uma delas inclusive, que você sorri por fora, você tem talvez as melhores roupas, o cabelo mais bonito, mas você está chorando por dentro. Alguém aqui conhece alguém assim? Ou se identifica com isso? Escreva eu. Se você puder fazer isso, é bom você compartilhar. Isso faz parte do processo, inclusive, você compartilhar as suas dores. Então essa autoestima machucada, ela precisa ser cuidada com urgência. Por quê? Presta muito atenção. Obrigado, Lola. A Lola teve a coragem aqui de se identificar. Presta muito atenção. A autoestima é a base da sua confiança. A confiança que você tem em si, a confiança que você tem em suas escolhas, a confiança que você tem em sua própria capacidade, a confiança para você tomar decisões. Só que quando eu não tenho confiança em mim, quando eu acho que eu sou incapaz, quando eu acho que eu não sou merecedor, quando eu acho que eu sou uma fraude, quando eu acho que eu não sou bom o suficiente, eu não consigo agir. E sem ação não há transformação. Escreva aqui, sem ação não há transformação. Não há como você mudar absolutamente nada na sua vida se você não agir. E para agir, você precisa ter confiança em si. Só que para você ter essa confiança em si, tudo começa onde? Aqui, na autoestima. Se a sua autoestima está muito baixa, provavelmente a tua confiança também estará baixa. E claro que o seu poder de ação será da mesma proporção. Por isso que para eu mudar minha vida, se eu sinto hoje que minha vida está travada, alguém aqui percebe isso? Quem aqui está com a vida travada, bloqueada? Parece que as coisas não andam, parece que todo dia é a mesma história, todo ano é a mesma história de sofrimento. Quem aqui se identifica com isso? Escreva eu aqui.
enquanto você escreve eu aqui, deixa eu dar um bom dia para algumas pessoas que chegaram aqui. Bom dia, Tânia, direto de Brasília, seja bem-vinda. A Lídia Tacom, bom dia. A M. Rosianelira, seja bem-vinda. Jano Cristino, seja muito bem-vinda. Ale Araújo também por aqui, seja bem-vinda. Silvia, Suzana Moro, seja muito bem-vinda. Minha nova mentorada, seja bem-vinda. BR1 Caoa, seja bem-vindo. Legal, sem ação não há transformação. Se a sua vida hoje ela está bloqueada, Elisângela, obrigado Elisângela pela sua coragem aqui de colocar. Se a sua vida, como da Elisângela hoje, está travada de alguma maneira, em alguma área da vida, esse bloqueio está gerando sofrimento. Faz sentido? Você está sofrendo, você está perdendo energia, você não está conseguindo realizar aquilo que você deveria estar fazendo. Este sofrimento, ele acaba abalando ainda mais o quê? A sua autoestima. A sua autoestima vai ficando cada vez mais abalada. Por quê? Porque você se frustra. A Paula também, obrigado Paula pela sua coragem aqui. Você acaba se frustrando. E isso vai deixando a sua autoestima cada vez mais baixa. E aí você perde confiança e sem confiança você não age. Por isso que a gente precisa entender por que a sua autoestima está tão baixa. E existem, presta atenção, duas razões, duas prováveis razões para a sua autoestima estar baixa. A primeira é talvez a mais óbvia, que é o que você está vivendo hoje na sua vida. O ambiente onde você está inserida. As pessoas que estão ao seu redor. A maneira como você se relaciona com essas pessoas, os seus relacionamentos. Os seus relacionamentos, guarda essa frase que eu vou te falar. Os teus relacionamentos são um termômetro da sua autoestima. Se os seus relacionamentos, e aqui quando eu digo relacionamentos, isso não é apenas um relacionamento amoroso, claro que também, mas os relacionamentos que você tem com a mamãe, com o papai, com seus filhos, com a tua família, com os teus amigos, os teus relacionamentos são um termômetro da sua autoestima. Então se você tem hoje, por exemplo, um relacionamento tóxico e abusivo, alguém aqui se identifica com isso? Se eu hoje estou numa relação tóxica e abusiva, a minha autoestima muito provavelmente está baixíssima. Por quê? Numa relação tóxica e abusiva, eu não sou respeitada, eu não sou valorizada, eu me sinto desmerecedora. Faz sentido isso para você? A minha dignidade, ela vai pro ralo. Ou seja, se eu estou numa relação tóxica e abusiva, isso obviamente está refletindo o quê? A minha autoestima baixa. Então, existe um desafio que você tem no presente, que é sair desse presente que abala a sua autoestima. Quando você permanece por muito tempo num ambiente tóxico, obviamente que você adoece. E aqui guarda essa frase que eu vou dizer para você. Guarda essa frase. Deixa eu dar um bom dia aqui para mais algumas pessoas que chegaram. Se você está aqui a primeira vez, diga aqui. A B. Bela, seja bem-vinda. Sigueu também por aqui, bom dia. A Lola, exatamente. A Augusto Global, Augusto Global, seja bem-vindo. Juliana, seja muito bem-vinda. Mauro também. Bom dia, gata. Quanto tempo, mas sempre acompanhando tudo. Legal, Ju, seja muito bem-vinda. A Lola, eu tenho um tóxico e abusivo e tomei a decisão de sair dele. Ótimo, excelente, parabéns pela coragem, parabéns. A Eloir Lima, o Rocha Guimarães, Luci Lopes, a Glória por aqui, a Ilse, bom dia. A Lucy, bom dia, Lucy. Guarda isso que eu vou te falar. E eu quero que você anote aí. Anote aí no seu caderno.
Aliás, se você, para quem está chegando a primeira vez aqui, sempre traga um caderno, porque tem muita coisa para você anotar. É impossível você se curar no mesmo ambiente que você adoeceu. Eu vou repetir. É impossível você se curar no mesmo ambiente que você adoeceu. Ou seja, se você adoeceu dentro de um ambiente extremamente tóxico, que machucou a sua autoestima, não dá para você acreditar que você vai sair dessa relação com a sua autoestima alta simplesmente do nada. Não dá para você achar que você vai recuperar sua autoestima dentro desse ambiente. É impossível você se curar no mesmo ambiente que você adoeceu. Por isso que você vai ter que tomar o quê? E eu quero que você escreva essa palavra aqui, que essa palavra machuca. Não é que ela machuca, ela incomoda, na verdade. Ela é extremamente necessária. Que é decisão. Escreva aqui, decisão. Você vai ter que tomar uma decisão. Ô gata, mas eu sei disso, só que eu não tenho coragem para tomar essa decisão. Alguém aqui se identifica com isso? Eu não tenho coragem de tomar essa decisão. Eu tenho medo de tomar essa decisão de sair, por exemplo, dessa relação tóxica e abusiva, que abala a minha autoestima. Eu sei disso, mas eu tenho medo. Então, presta atenção nos 3 pilares aqui que eu falo todos os dias, que eu quero que você anote para não esquecer. O primeiro passo para você sair do sofrimento que você está vivendo hoje, do sofrimento de ter uma autoestima baixa, de você não ser respeitada, de você ser humilhada muitas vezes, desvalorizada, o primeiro passo sempre é reconhecimento. Você precisa reconhecer. Escreva aqui, reconhecimento. Você precisa reconhecer que você está hoje no sofrimento. Enquanto você não admitir para si que você está sofrendo, que isso está te fazendo mal, nada vai acontecer. E tá cheio de gente que está se enganando aí. É só você olhar as redes sociais. Um monte de gente que finge felicidade e está sofrendo, está no sofrimento. Então, primeiro passo, reconhecimento. O segundo passo, a gente falou aqui, decisão. Você precisa tomar a decisão de sair desse sofrimento. E essa decisão é uma decisão que é ela que vai te mover para o terceiro passo, que é a ação. Escreva aqui ação também. É essa ação. A ação, ela vai fazer com que você, sim, aí sim você vai criar evidências. Aí sim você vai se preparar. Você precisa se preparar para recuperar a sua autoestima. Você precisa se preparar muitas vezes para tomar o quê? Para sair dessa relação abusiva e tóxica que está acabando com a sua autoestima todos os dias. Enquanto você não fizer isso, você seguirá no sofrimento. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você, se isso está ficando claro. Você está entendendo a importância de você recuperar a sua autoestima? A sua autoestima é a base para a tua mudança de vida. Você não vai mudar a sua vida se você não recuperar a sua autoestima, se você não blindá-la. Você precisa ter uma autoestima blindada. Uma autoestima blindada é uma autoestima, não é uma autoestima externa, lembra disso. Não é apenas você se mostrar bonita, arrumada, não é isso. Isso é também uma parte, mas eu diria que é a menor parte do processo. A maior parte é interna aqui. Para você poder tomar essa decisão. Porque enquanto você permanecer num ambiente tóxico e abusivo, num ambiente que te desmerece todos os dias, num ambiente que te humilha todos os dias, num ambiente onde você não se sente respeitada, obviamente a sua autoestima, ela vai ser o quê? Quebrada. Ela vai ser quebrada. E com uma autoestima muito baixa, o que vai acontecer? Você não confia em si. E sem confiança você não age. Não tem como você agir,
para implementar as mudanças que você precisa, para tomar as decisões que são importantes para você, se você não confiar em si. Então, lembra que eu te falei, existe um primeiro cenário que é o teu presente, que hoje quebra a sua autoestima. E que você vai precisar o quê? Se blindar disso para que você não se afete mais. Tudo bem? Agora, existe uma outra coisa. E essa é mais profunda. Então presta muito atenção agora. Bom dia, Marcela, seja bem-vinda, a irmã da minha amiga Juliana, que legal que você está aqui. A Laura também, bom dia, seja muito bem-vinda. A Rosana, bom dia. A Cida, a Dida, a Maristela, a Relaine, legal, sejam bem-vindas. Giovana, seja bem-vinda mais uma vez aqui. Agora existe uma outra coisa mais profunda, que é, você teoricamente não nasceu com a sua autoestima baixa, tudo bem? Teoricamente, você não nasceu com a sua autoestima baixa. Porém, muito provavelmente, a sua autoestima, ela começou a ficar baixa desde o momento que você nasceu. Presta muita atenção nisso. Autoestima é a maneira como a gente se enxerga. É a maneira como a gente se gosta, verdadeiramente. É a maneira como a gente se respeita. É a maneira como a gente dá limites para as outras pessoas. Por exemplo, se você hoje está numa relação tóxica e abusiva, você tem uma parte de responsabilidade nisso. E eu sei que não é agradável escutar isso. Mas essa é a realidade. Você tem uma parte sim de responsabilidade nisso. Por quê? Porque você permitiu, e ainda talvez permita, ser destratada nessa relação tóxica e abusiva. Então você tem a sua parcela sim de responsabilidade nesse processo. Tudo bem? Mas, ô gata, eu sou a vítima dessa relação tóxica e abusiva. E aqui, uma outra coisa não agradável para você escutar. Você só torna a sua autoestima inabalável quando você sai do papel de vítima. Escreva aqui, eu não sou vítima. Você não é vítima da vida e das outras pessoas. Você apenas seguiu padrões. Você seguiu padrões. E você pode mudar a sua história. Você pode mudar o seu destino. Guarda essa frase que eu vou te falar. Biografia não é destino. Biografia não é destino. Ou seja, aquilo que já aconteceu na sua vida não significa que é o seu destino final, que é a sua sentença de vida. Não. Todos os dias você pode mudar a sua história. Todos os dias você pode escrever um capítulo diferente da sua vida, desde que você decida por isso, desde que você decida sair desse sofrimento. E um passo importante é sair do papel de vítima. Você não é uma vítima da vida. Você seguiu padrões, você viveu muitas coisas, mas a sua biografia não é o teu destino. Jamais. Você pode escrever uma história muito diferente agora, a partir de agora, desde que você decida por isso, desde que você se prepare para isso. Porque coragem, como você talvez esteja buscando, coragem é ação com preparação. Coragem não é um pozinho mágico que transforma você numa leoa do dia para a noite. Não. A coragem é a ação com preparação, é a repetição, é o aprendizado, é o que você está fazendo aqui todos os dias. Quando você vem para cá todos os dias escutar as coisas que eu falo e que não são agradáveis muitas vezes, é a sua preparação. Agora, presta atenção numa coisa. Conhecimento sem ação não adianta para nada.
Não adianta você estar aqui todos os dias anotando, que eu sei que muitas pessoas anotam, e você não colocar uma linha desse conhecimento em prática. Não adianta de nada. Não adianta de nada. Então você precisa agir. Coragem é isso. Coragem é ação com preparação. Tudo bem? Tá fazendo sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso está fazendo sentido. Exato, eu não sou vítima. Coloca essa frase aí. Agora, o que você viveu desde a gestação da mãe contribuiu para essa autoestima, seja ela alta ou baixa. E infelizmente o que eu vou falar pode ser a sua história, tá bom? Pode ser a sua história. Mas com a minha experiência como hipnoterapeuta, eu atendo por dia cerca de 3, 4 pessoas, converso com muitas pessoas diariamente, enfim, são milhares de atendimentos nos últimos anos. O que eu mais vi foram pessoas que viveram situações nas suas infâncias que criaram uma autoestima baixa, que contribuíram para essa autoestima baixa. Por quê? Presta muito atenção. Quando você estava lá na barriga da mamãe, a partir dos 3 meses de gestação, você estava vivendo todas as emoções da mamãe. Então, se a mamãe estava alegre, você estava vivendo a alegria. Se a mamãe estava feliz, você estava vivendo a felicidade da mamãe. Porém, se mamãe estava brava, você estava vivendo essa braveza. Se mamãe estava com raiva, você estava vivendo essa raiva. Se mamãe estava vivendo a tristeza, você estava vivendo a tristeza. E essa simbiose emocional, essa conexão emocional, ela se estende até o final da primeira infância, aos 7 anos de idade. Ou seja, tudo que sua mãe viveu emocionalmente nesse período, até os seus 7 anos de idade, você viveu junto também emocionalmente. E aqui a gente precisa, para compreender como recuperar a nossa autoestima, a gente precisa entender a nossa, e eu quero que você escreva aqui, história. A gente precisa compreender a nossa história. Lembra do que eu falei há pouco? A sua biografia não é o destino final. Biografia não é o destino. Aquilo que aconteceu com você não significa que é uma sentença, que para sempre vai ser assim. Não. Você pode mudar, só que você precisa entender a sua história. Por exemplo, nos meus atendimentos de hipnoterapia, quando eu converso com as pessoas antes da terapia, eu faço muitas perguntas. Para quem já fez hipnoterapia comigo sabe que eu faço muitas perguntas. Por quê? Porque é uma investigação. É uma investigação. Entender a história dessa pessoa. Porque não é simplesmente a hipnoterapia principal, não é simplesmente uma técnica. A hipnoterapia ela começa exatamente nesse aprofundamento da história. Quando eu consigo compreender essa história, quando eu consigo entender as peças desse tabuleiro, fica muito mais fácil, por exemplo, de aplicar a técnica. É por isso que hoje eu tenho muitos resultados positivos, muitos, milhares de resultados positivos com a hipnoterapia. Por quê? Porque eu gosto de me aprofundar exatamente nessa parte da história. Nessa parte da história. E quando você faz perguntas poderosas e você sabe interpretar as respostas, você começa a entender muita coisa. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta aqui e eu queria que você respondesse aqui para você entender talvez um pouquinho da sua autoestima. Mas responda com sinceridade. Não responda de bate-pronto. Por exemplo, como era o seu relacionamento com a sua mãe na infância? O que você lembra? Era uma relação, presta atenção, de afeto,
E afeto é carinho, cuidado, presença. Ou era uma relação distante, porque a mamãe tinha que trabalhar. Era uma relação de pouca priorização, porque a mamãe tinha lá os seus irmãos para cuidar. Como que era a sua relação com a sua mãe? Escreve aqui para mim, para a gente começar a entender um pouquinho da sua autoestima. Isso é muito importante você compreender, que uma autoestima baixa, ela não começa, por exemplo, na relação que você está vivendo hoje. A relação que você está vivendo hoje é apenas a consequência de um padrão no qual você se acostumou. Olha só, Lola, relação distante. A relação distante, eu não conheço, a Lola está aqui a segunda vez que ela disse, mas eu vou, por essa resposta, obviamente eu posso errar, ok? Mas eu vou imaginar aqui, um pouco da história da Lola a partir dessa resposta de que a relação dela com a mãe na infância era uma relação distante. Provavelmente tudo que a criança da Lola queria era o quê? A atenção da mãe. Porque essa relação distante gera muitas vezes o quê? A falta de uma presença emocional. Gera muitas vezes a insegurança. Porque a criança, quando ela nasce, ela precisa se sentir segura. E quem dá essa segurança é quem? É o adulto. É o adulto. E normalmente a mãe. Deveria ser a mãe nessa figura. Dar essa segurança. Então, quando há uma relação distante, provavelmente 2 caminhos aqui aconteceram na vida da Lola. Um caminho que pode ter acontecido. Ela buscou em outras pessoas esse afeto que ela não teve. E isso leva ela, por exemplo, a ter relacionamentos abusivos e tóxicos e relacionamentos de dependência emocional. Isso faz com que ela se entregue a esses relacionamentos de uma maneira tão intensa e que ela nem veja os problemas. Ela simplesmente se joga. Por quê? Porque a mente guardou a dor que ela sentiu de ser, eu vou botar entre aspas aqui, tá, Lola? Abandonada pela mãe. Porque a sensação para aquela criança, quando há uma relação distante, é que a minha mãe não olha para mim, que ela não gosta de mim, que ela me abandonou. E aí eu vou buscar o resto da minha vida não viver isso de novo. Esse é um caminho. Um segundo caminho possível é uma independência precoce. E aí o que acontece? Eu preciso me moldar ao mundo para sobreviver. E a partir daí o que acontece? A partir daí eu vou meio que congelar as minhas emoções e os meus sentimentos e eu começo o quê? A ser uma espécie de trator. Eu faço tudo principalmente pelos outros. Eu vou carregando os outros nas costas. Por quê? Porque essa é uma maneira de eu ser reconhecida e vista também. Faz sentido? Lola, responda aqui para mim se eu, de alguma maneira, acertei aí o que aconteceu na sua vida a partir dessa resposta. Deixa eu ver aqui mais algumas respostas aqui a essa pergunta que eu fiz. Deixa eu ver. Bom dia. A Biete Lima, presente, porém não tinha afeto. Se não tem afeto, cria-se, e aí eu quero que você escreva aqui, um vazio emocional. Esse vazio emocional, muitas vezes, faz com que eu busque, também externamente, resolver isso. Seja num relacionamento, seja através de compulsões, como comida, drogas, bebidas, compras. Tudo bem? A Suzana, uma relação de abandono. A Marília, a minha sempre muito distante, fria, sem contato físico. Ou seja, isso gera também essa sensação de abandono.
A Lola, uau, falou tudo, perfeito. Perceba, olha só, perceba que aí o que aconteceu? Obrigado, Lola. Obrigado por você ter cedido, sem você pedir, né, sem você autorizar a sua história aqui para eu usar de exemplo, mas que bom que deu certo. Olha só, a autoestima dessa criança, da Lola criança, a partir disso tudo que a gente contou aqui, do que a gente conversou aqui, com certeza é uma autoestima já machucada. Já é uma autoestima machucada. E isso vai criar um padrão, e eu quero que você escreva aqui, de não merecimento. Por isso que você acaba entrando muitas vezes numa relação de dependência emocional. Por isso que você muitas vezes entra numa relação tóxica. Entende isso? Por isso que, para que eu recupere a minha autoestima, para que eu torne ela inabalável, além de eu tomar a decisão que eu tenho que tomar hoje, porque aquilo está me atingindo diariamente, é como um vazamento, é como um veneno que você está tomando todo dia, quando você permite, por exemplo, que o teu parceiro, a tua parceira te desvalorize, você precisa olhar para a tua história. Porque se você não olhar para a tua história, o que vai acontecer? Você vai repetir o padrão. É por isso que a hipnoterapia ela é tão eficiente. Ela é tão eficiente. Por quê? Porque ela vai ressignificar isso que, por exemplo, no caso da Lola, é ressignificar, criar uma nova interpretação para a mente, para que a partir daí aquele padrão de não merecimento seja quebrado. Quando o padrão de não merecimento é quebrado e agora você substitui por um padrão de merecimento, pode ter certeza que a Lola não vai escolher relacionamentos tóxicos e abusivos. Não vai. Sabe aquela história de dedo podre? Alguém já ouviu isso? Dedo podre? Lucinei, seja bem-vinda. A Valéria também, seja bem-vinda. O dedo podre eu sempre digo que não existe. Existe, na verdade, o dedo certo. Presta atenção. Por quê? Se eu tenho aqui um padrão, e um padrão é uma crença, certo? É aquilo que você acredita. Se você tem aqui uma crença de não merecimento, porque minha mãe não cuidou de mim, porque minha mãe não me dava afeto, porque minha mãe me abandonou, porque minha mãe me rejeitou. Se eu tenho esta crença, aquilo que eu acredito, o meu comportamento será o quê? Para atender aquilo que eu acredito. Por exemplo, se você hoje acredita, vou dar um exemplo bem extremo aqui. Se você acredita que tomar Coca-Cola todos os dias é saudável, se você acredita, não faz nenhum mal, não tem problema nenhum, qual é o teu comportamento? Você toma Coca-Cola todos os dias. Faz sentido? Só que aí se em algum momento você fala o seguinte, nossa, Coca-Cola é um veneno, e é mesmo. Coca-Cola é muito ruim, e é mesmo. Faz mal para a saúde, e faz mal para a saúde. Qual vai ser o teu comportamento a partir de então? Eu não bebo mais a Coca-Cola. Por isso que para eu quebrar esse dedo podre, eu preciso mudar o quê? A crença, que é a minha interpretação que existe na mente. Quando eu mudo, e aí é onde a hipnoterapia é extremamente eficaz, quando você muda isso, o seu comportamento passa a ser diferente. Você passa a fazer escolhas melhores. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, para você recuperar a sua autoestima, você precisa, escreva aqui, olhar para a sua história. Então escreva aqui, história e decisão. Escreva, história e decisão, para você não esquecer. Você precisa olhar para a sua história, fazer as pazes com ela, como eu digo, curar essas feridas emocionais que existem e tomar as decisões do presente. Não adianta apenas fazer as pazes com a história e você se manter num relacionamento abusivo. Apesar que é muito difícil
depois que você muda o padrão, você permanecer numa relação abusiva e tóxica. Porque você mudou o padrão, você não vai aceitar mais aquilo. Tudo bem? Mas você precisa tomar a decisão. Você vai precisar sim enfrentar. É aí onde entra a coragem. A coragem é a ação com preparação. Quando você se prepara para tomar uma decisão, pode ter certeza que as coisas acontecem. Pode ter certeza disso. E aqui guarda de novo essa frase que eu falei hoje para você. Biografia não é destino. A tua história, a história que você teve até aqui, talvez de sofrimento, a história difícil que você carrega, não precisa ser o seu destino. A vida pode ser muito mais leve, a vida pode ter muito mais alegria, pode ter certeza disso. Só que você precisa acreditar que isso é possível. Enquanto você não acredita, enquanto você seguir não acreditando, você vai ficar no sofrimento estagnada com a vida travada. Você conseguiu entender que a sua vida está travada hoje porque você não está agindo? E eu quero que você entenda que você é responsável por isso, para mudar a sua vida. Só você que pode mudar a sua vida. Somente você. E para você mudar a sua vida, você precisa fazer coisas diferentes. Como é que você quer, por exemplo, emagrecer 20 quilos comendo as mesmas porcarias que você come vivendo uma vida sedentária? Não dá. Se você sabe como fazer isso, me conta, porque você tem uma fórmula de milhões aí, porque é o que a maioria das pessoas querem. A maioria das pessoas querem mudar as suas vidas sem fazer nada de diferente. E isso não existe. Acredite no que eu estou falando, não existe. Você só muda a sua vida quando você faz coisas diferentes. Quando você tem o quê? Conhecimentos que você não tem. Quando você tem autoconhecimento, quando você faz as pazes com a sua história, aí sim você muda a sua vida. Fazendo as mesmas coisas é impossível. Faz sentido isso para você? Deixa eu ver aqui a Paula. A Paula, o meu ex me traiu e ele virou as costas e nunca mais falou comigo. O que eu faço? Tem um vídeo, minhas filhas me mostraram esses dias, da Bruna Marquezine, numa entrevista, meio que viralizou. A entrevistadora perguntou assim, um livramento. E aí ela deu muita risada. E aí todo mundo atribui esse livramento ao Neymar. Eu diria a mesma coisa para você. Né? Se ele te traiu e te virou as costas, começa a olhar isso como um livramento. Porém, eu sei, claro, que você está sofrendo, certo? Você está sofrendo, por isso que você me fez essa pergunta. Você precisa curar o seu vazio emocional. Você precisa curar o seu vazio emocional. Porque assim, olha só, olha quantas evidências que você não pode ignorar, Paula. Ele te traiu e ele virou as costas para você. Qual é a evidência que tem aí? Ele não te respeita. Ele não te respeita, ele não gosta de você. Agora, você vai se rebaixar e se permitir a ficar num relacionamento onde ele te trai, onde ele vira as costas para você? Se você se permite fazer isso é porque existe dependência emocional. Então você tem que cuidar disso. A melhor maneira agora é você olhar para si. Tudo bem? A Lola, pode ter certeza, uma nova etapa vai se abrir na minha vida. Excelente. Obrigado. Que bom que estou te ajudando. Maravilha. Alucinei, sim, eu assisti da Bruna Marquezine, né? Então, é isso. É um livramento. É um livramento. Comecem. E uma coisa que eu sempre falo aqui, e falando aqui novamente para Paula, não ignore as evidências. Quando eu estou com autoestima baixa, eu vou aceitando migalhas e eu ignoro as evidências. E eu sei, Paulo, que talvez o que eu disse para você não era o que você gostaria de ouvir, mas é a verdade do meu coração aqui para você, entendeu? Com a minha experiência, inclusive, de terapeuta. Não dá para ignorar as evidências. A gente ignora por quê? Porque a gente está dentro da emoção, num sofrimento.
Então, uma fase, muitas vezes, de um término de relacionamento, a primeira fase é você não acreditar. É você não acreditar. Depois você vai para uma fase de raiva. Depois você vai para uma fase de luto. Entendeu? Então você deve estar nessa fase ainda de não querer acreditar. Presta muita atenção nas evidências. Tudo bem? A Suzana, cada dia que te escuto, gata, mais eu vejo os filósofos Zenão e Sêneca. Tem um pouco do... Né, você sabe, né, Suzana, que eu sou um estoico, né? E o Zenão de Sítio é o grande fundador aí da filosofia estoica, e o Sêneca, um dos nomes mais importantes da filosofia estoica, do estoicismo. E eu me inspiro muito neles, né? A filosofia estoica é uma filosofia prática. É uma filosofia prática. Por isso que, às vezes, ela é dura para as pessoas que estão, muitas vezes, no vitimismo. Tá bom? Bom, a gente se vê amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre amor ou dependência. É sobre isso que a gente vai falar amanhã. Tá bom? Amanhã, 8h15, eu te espero. Um grande abraço. Tchau!